Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma quinta-feira de live. Vamos começar então. Boa noite, né? Espero que esteja tudo bem aqui com vocês. Primeiro a gente vai começar a live, vou dizer o que a gente falou na semana passada, né? Fazer um resumo aqui. Bem ligeiro, bem rápido, e depois a gente vai começar a de hoje, que é a importância da mãe no desenvolvimento da criança, que é a constituição do ego infantil. Boa noite, gente, quem tá chegando, boa noite. E pra quem aqui tá me vendo, me ouvindo, por favor, digita o número 1 se estiver me vendo e me ouvindo bem, pra eu saber que tá tudo certinho aí com vocês. Bom, gente, na semana passada, na quinta-feira passada, a gente falou sobre as 6 fases da brincadeira infantil, né? De 0 até 7 anos. Até 7 anos. Tá certo. A gente falou sobre a importância da brincadeira, né? Pra criança e pro seu desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, psicológico. Então a gente falou sobre tudo isso. Primeiro a gente começou com a importância da brincadeira e depois a gente falou sobre as 6 fases da brincadeira infantil. Eu não tenho mais deixado aqui no Instagram gravado a live, tá? Então, quando termina, eu coloco ela no dia seguinte no YouTube, no canal do Psique da Criança, no YouTube, que vai estar lá, tá certo? Com o mesmo título que tá aqui. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a constituição do ego infantil. Mas o que é o ego, gente? Primeiro vou começar perguntando, quem viu foi essa semana, se eu não me engano, que eu postei uma frase do Donald Winnicott sobre essa questão do ego da criança. Bom, gente, o Winnicott, na verdade, ele parte um pouco mais para a parte da psicologia. Eu coloquei ele aqui, né, inserido na psicanálise, mas ele vai mais para a parte da psicologia. Por quê? Porque a psicologia, ela não que não aceita, mas ela não vê assim o id, sabe? Como se não existisse o id. E para psicanálise, o id, que é o nosso inconsciente, ela é um sujeito, né? Que fala com a gente também através de sonhos, de atos falhos, de xistes, sabe? Aquelas brincadeirinhas que tem aquele fundo de verdade. Então, nosso inconsciente fala com a gente por esses meios. E para a parte da psicologia, eles começam a falar a partir da constituição do ego. Então, o Winnicott, ele fala mais a partir do ego mesmo, como se não existisse o inconsciente. Mas para a psicanálise existe e é importantíssimo, porque é lá onde estão guardadas muitas coisas que a gente muitas vezes quer esquecer não esquece, né? Quer esquecer, mas não esquece, porque elas estão lá guardadinhas e elas vêm em flashback, insight, em sonho, certo? Então vamos começar aqui, a importância da mãe no desenvolvimento da criança, a constituição do ego infantil. Bom, eu vou deixar uns minutinhos pro final, assim, uns 5, 7 minutinhos, de 5 a 7 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta. E eu sempre deixo aberto, quer fazer aqui, pode fazer, se quiser fazer depois pelo direct também não tem problema. Eu sei que muitas pessoas às vezes não se sentem confortáveis de falar por aqui. Então, gente, o seguinte, como é que a gente vai começar a falar sobre a psique da criança? Porque ontem no dicionário psique, a gente falou sobre a psique, né, que é um substantivo feminino. Deixa eu ver. Então, tem não sei como é que é teu nome.
Trindade, não. Bom, então vamos começar. Quando o bebezinho, primeiro, quando a mãe tá lá gestando aquela criança, tá grávida, né? A mãe e o pai, Lisandra, tá? É muito bom, Lisandra. É bom mesmo, a gente consegue superar e lidar com diversos problemas e questões que a gente às vezes pensa que a gente conseguiria fazer isso sozinha, mas não consegue. A Lisandra falou sobre fazer terapia, né? Então, que é muito bom mesmo. Eu ainda faço análise e amo. Bom, então vamos voltar aqui. Como eu falei no finalzinho, eu deixo um tempinho aqui para quem quiser perguntar. Tá certo? Então vamos lá. Quando a mãe lá, os pais estão grávidos, a mãe tá grávida, né? Que desejo será que esses pais têm em relação à criança? Porque sim, na hora que o pai e a mãe, principalmente a mãe, sabe que tá grávida, que tá gestando, o que ela começa a idealizar? A criança. Ela já pensa como que a criança vai ser, como que vai ser o cabelo, como que vai ser o jeitinho, como que vai ser a personalidade. E isso é o que do pai e da mãe? É o desejo deles. É o que eles querem que a criança seja. Mas, como a gente sabe, não é isso que acontece, né, gente? A gente não pode... a criança nunca vai ser do jeito que a gente quer. Ou então, quando a gente começa a fazer isso, a criança começa a ter alguma dificuldade. Ela começa a apresentar algum comportamento denunciando esse desejo dos pais. Bom, então lá o bebê recém-nascido, né? O que tem lá na psique dele? Somente o id, que é a parte inconsciente. O id é o quê? São os nossos impulsos. Então, assim, tudo é imediato. Eu quero tudo agora. A criança chora, se ela tá com fome, ela quer comer agora. A criança chora, ela tá suja, ela quer ser trocada agora. A criança chora, ela tá com frio, ela quer ser aquecida agora. Então, é tudo imediato. O id permanece com a gente até o fim das nossas vidas e muitas vezes a gente ainda tem esses desejos, né? De querer tudo na hora, quer tudo muito imediato. Então, para a criança, para o recém-nascido é a mesma coisa, porque ele depende do outro, que é a mãe, ou a figura materna, né? Ou a figura feminina que vai estar cuidando dele, pode ser uma tia, uma irmã bem mais velha, uma avó, não importa. Uma figura materna que vai estar suprindo as necessidades da criança. Mas além de estar suprindo as necessidades, vai estar suprindo também os desejos daquela criança, os impulsos do que ela quer. Por exemplo, tô com fome, a criança começa a berrar, começa a chorar, dá mamar. Tá com sono, ela começa a chorar, já começa a arrumar pra ir dormir. Muitas vezes ela nem chega a chorar, né? Os pais já vão fazendo aquelas etapas, assim, aquela rotina que ele já tem com a criança. Bom, então, o id já está presente no bebê desde o nascimento, tá? E passa o resto das nossas vidas, tá com a gente. São nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas vontades imediatas. Então, a criança está sobrevivendo pela existência do outro. Se não tivesse esse outro, como que ela ia sobreviver? Se ela chorasse, alguém ia atender? Não. Se ela não tivesse o outro para suprir as necessidades dela. Júnior, deixa eu só te falar. Guarda aí a pergunta. E daí tu me fala mais pro final, tá? Que daí a gente não perde aqui o ritmo e nem o roteirinho aqui. Aí eu vou te respondendo mais pro final. Como eu falei, eu sempre dou uns minutinhos a mais lá quando a gente tá finalizando, quando eu tô finalizando, pra gente poder ter as perguntas.
Então, a criança só tá existindo pela existência do outro. Se um bebê nasce, um bebê recém-nascido nasce, a gente deixa ele como? Em cima da cama e não faz mais nada, ele vai sobreviver? Não. Ele pode chorar, ele pode, né? Tudo, mas se não tiver o outro, ele não vai sobreviver. Bom, então por isso tudo é no impulso. Qual é a relação do bebê com a mãe? É uma relação de simbiose. Gente, para entender uma relação de simbiose, vou perguntar para vocês aqui. Alguém já viu aquele filme Venom? Que é um filme da Marvel, sei lá. Não sei qual das duas pronúncias está mais correta, mas enfim. Acho que vocês me entenderam. Se alguém já viu aquele filme, sabe o que é uma relação de simbiose. Porque é ali, óbvio, né? Não sei o que é aquilo, um bicho, alguma coisa, que faz parte daquela pessoa. E a simbiose pro bebê é a mesma coisa. É como se ele fizesse parte da mãe, como se fosse, né? Um braço, o que for. Ele e a mãe estão nessa relação. Ele não se vê diferente da mãe. Ele tá grudado ali com a mãe, ele faz parte da mãe. Por isso que quando a gente fala que a gente tem aquele período de esterogestação, é esse período desses 3 meses depois do nascimento. A gente fala que são 9 meses, mas são 12, né? Os 3 próximos depois que ele nasce, ele fica ainda muito, muito grudado, muito apegado assim à mãe, exatamente por isso, pela questão de ele não se ver separado da mãe. Bom, o id está presente, somente ele, até por volta dos 18 meses de idade. 18 meses é 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Então, não que ele deixe de existir, como eu falei pra vocês. Nunca ele vai deixar de existir, né? Vai com a gente até o final da vida. Quer dizer, essa bagagem aqui do nosso id, ela só vai aumentando, né? Então a gente tá lá, recém-nascido, e o que vai acontecendo? A gente vai colocando ali diversas coisas, os nossos segredos, os nossos desejos, as nossas vontades mais imediatas, as nossas... deixa eu ver... As nossas experiências que são traumáticas, que uma parte tá lá no id, né? E uma parte fica lá no ego, que a gente consegue saber... só um minutinho, gente. Pronto. O que tá... A gente consegue ter consciência do que aconteceu, mas uma parte do trauma a gente não sabe, por isso que a gente não lembra, ou a gente tem esses gatilhos, porque a gente não sabe como que foi, a gente não consegue saber agora como que foi esse trauma lá no passado. Então o id, ele nunca vai deixar de existir, ele só vai aumentando lá a bagagem dele. E ele tá presente desde o recém-nascido. Por que eu falei aqui que a partir de 18 meses começa a constituição do ego? Ego, gente, é eu. Bom, todo mundo já deve ter ouvido a palavra egoísmo, egocentrismo, né? Já sabe o que seria, né? Egoísmo, uma pessoa que só pensa em si. Egocentrismo, uma pessoa que acha que é o centro das atenções, é só ela, né? Eu. O ego é isso. Gente, pera aí que só saiu aqui o meu... Deu, ego. O ego é a parte consciente, é o eu, como eu acabei de falar pra vocês, né? Então, aos 18 meses, o que acontece? A criança, ela começa a se reconhecer no espelho. Para alguns psicanalistas, Lacan, François Douto, esses dois principais, dizem que esse período é o estádio, por ela estar nesse período,
do espelho. Por que estágio do espelho? Porque a criança começa a se olhar no espelho e ela começa a se reconhecer. Porque antes, o que acontece? Ela pensa que é outra criança, não que é ela. Então, aos 18 meses, a partir dos 18 meses, ela se olha para a mãe, porque ela espera que a mãe fale assim, não que seja exatamente falado, né? Mas como que a mãe reconhece ela? Quando ela se olhou no espelho, ela pensa, será que sou eu aqui? Será que esse outro neném que tá aqui na frente sou eu? E a mãe geralmente, quando vê a criança se olhando no espelho, ela já começa a falar, olha o bebê, olha o fulaninho, olha, né? Vai dizendo o nome, vai dizendo, sim, é você aqui no espelho. Não é outra criança. Entende? Aí começa essa constituição do ego, começa a constituição do eu. Porque agora eu estou como se fosse tomando a forma. Então a minha mãe disse pra mim que sou eu ali. Eu me vi, mas eu não sabia se era eu ou não. Eu olho pra minha mãe e a minha mãe diz, é você aí no espelho. Então por isso que a gente chama estágio do espelho. Por volta dos 18 meses. Tá, gente? Nesse período, bom, falei, né, que a criança volta pra mãe afirmar ou dizer quem é aquela criança no espelho. Bom, gente, aí, como eu falei pra vocês, começa a aparecer o ego na criança. A mãe começa, né, a constituindo esse ego na criança. Mas eu vou trazer aqui duas questões que eu diria que são egos, né, fraco. O que é um ego fraco? O que eu quero dizer quando uma mãe tem o ego fraco? Por exemplo, pode acontecer duas coisas. E daí quando eu digo que uma mãe tem o eu fraco, o ego fraco, ela não consegue auxiliar, constituir o ego também na criança. Aí a gente começa a perceber problemas lá na frente. Entendeu? O ego a gente diria que é a personalidade da pessoa. Por isso que quando a gente fala assim, ó, todo mundo já deve ter ouvido falar, se não ouviu, vamos falar aqui agora. Mas é só um parênteses. Transtorno de personalidade dissociativa. O que é? O ego da pessoa, ele tá fragmentado. Então ele não é uma unidade. Ele tem vários que estão separados. E que eles muitas vezes não estão se comunicando. Então, às vezes, um não sabe que o outro existe. Bom, quem já viu Fragmentado já deve ter tido uma noção. Aquele filme é baseado numa história real mesmo, né? Tem esse documentário no Netflix. As 24 personalidades de Bill Milligan. É muito bom esse documentário. Indico quem gosta, né, disso, para dar uma olhadinha que vocês vão entender o que aconteceu e o que causou essa dissociação, essa fragmentação no ego desse menino, desse homem, né, que na época tinha 24 anos, mas com certeza aconteceu lá na infância dele. Algum tipo de abuso, mas um abuso que a gente diz que ele chega a beirar uma tortura, não um abuso assim que, claro que qualquer um é ruim, né? Mas esse é um abuso assim que é o extremo da crueldade, entendeu? Pra ele ter se fragmentado tanto. E se fragmenta por quê? Pra se proteger. Ou seja, essas outras personalidades surgem pra proteger a personalidade verdadeira, o eu mesmo, o eu verdadeiro. Bom, gente, o que eu tava falando aqui pra vocês, que daí eu passei lá pra personalidade dissociativa. Tá, um ego materno fraco, o que seria, né? Quando a mãe
ela se afasta ao máximo da criança. Como assim? Quando a criança precisa, ela não tá ali na presença com a criança. Por exemplo, a criança tá lá no espelho, né? Se olhou no espelho. Aí ela se olhou no espelho e depois olhou pra mãe. Só que a mãe não falou nada. Ou a mãe simplesmente nem tava olhando pra criança. Ou a mãe saiu na hora que ela olhou. Como que essa criança interpreta isso? Então, gente, aí que tá uma questão. A gente nunca vai saber como a criança interpretou esse momento até ela chegar numa certa idade e os sintomas começarem a aparecer. Entenderam? Porque daí sim a gente começa, opa, então agora a gente vai investigar em qual período lá, em qual fase da infância dela teve algum ruído que aconteceu isso. Então é isso, a gente nunca consegue saber como que a criança interpreta. Porque que nem eu disse, somos sujeitos diferentes, né? E cada um, até as crianças, interpretam cada experiência de uma forma. Então, às vezes, para uma criança, o que pode ser muito traumático, para outra não. Ou para uma criança que teve apoio em alguma situação traumática e consegue passar por isso, a outra pode nunca ter tido o apoio e não conseguir passar por isso. Certo? Então, um ego materno fraco é quando a mãe se afasta. A criança pede por ela e a mãe se afasta. Ou não tá enxergando a criança, não tá nesse período que a criança pergunta: sou eu ali no espelho? Sou eu mesmo? E ela diz: é você, é o neném, o nome que for, né? É o Mateus, vou dizer. E isso a gente pensa assim, mas como é que eu vou estar preparada? Gente, isso é tão automático que a gente como mãe, porque quando a criança começa a se olhar no espelho nesse período, a gente já tá ali do ladinho dela e ela já começa a se reconhecer e a gente já começa a falar: olha aqui o neném, quem é esse neném? Aí a gente fala até assim, né? Quem é esse neném? É o Mateus esse neném, olha aqui. Então a gente tá dizendo pra criança: é você aqui, você. Sua personalidade que está se formando. E a outra do ego fraco é uma mãe extremamente protetora. O que é uma mãe extremamente protetora? Sabe aquela mãe que não deixa faltar absolutamente nada? Ela realiza todos os desejos daquela criança e não só as necessidades. Vou dizer a diferença para vocês de necessidade e de desejo. Um exemplo bem simples. Necessidade, tô com fome, tá? É uma necessidade básica que a gente tem, tô com fome. Tem feijão. Não quero comer feijão. Porque eu tô com uma vontade de comer batata frita, vamos dizer. Esse é o desejo dela, não é mais a necessidade. Ela está com fome, mas ela não quer o feijão que tem ali. Ela tá com desejo de batata frita. Aí o que acontece? Se tem uma mãe que realiza esses desejos, o que ela vai fazer? Tudo bem, não precisa comer feijão. Eu vou lá e vou dar a batata, né? Ou não precisa chorar porque você vai ter a batata, não precisa, né? Então, a criança quer e ela recebe. Entenderam, gente? Por isso que a gente fala, não adianta ficar criando filhos em redoma daquelas bolhas, porque isso daí só vai frustrar ele lá na frente. E o que acontece? A mãe tem um ego fraco e não consegue dando um apoio nessa constituição
do ego da criança. Porque dela super protege demais. Ou seja, a criança chora. Tem que uns 2, 3 anos. Ela já para tudo que ela tá fazendo e vai correndo pra criança. A criança chama, gritando, ela para tudo que tá fazendo e vai lá. Não assim, você pode esperar, porque ela pode esperar. O Freud disse que o bebê, a gente chama majestade seu bebê até uns 12 meses, que é a fase que a criança quer tudo na hora, que ela pede tudo na hora. E que a gente vai satisfazendo esses desejos dela. Vai dando comida, vai limpando, vai dando atenção na hora que ela quer. Então, o que acontece? Depois desse período, ela não pode ter esse desejo imediatamente satisfeito. Já pensou se tudo que a gente quiser, se tudo for satisfeito na hora? Não vai ser assim. Até porque isso tem que ser uma falta. O relacionamento entre as pessoas, o amor entre as pessoas, seja não tô dizendo só no relacionamento amoroso, tá? Qualquer relacionamento é uma falta. A criança até uma certa idade, até os 12 meses, ela fica muito grudada com a mãe. E depois ela começa a fazer o quê? Se separar. Eu não faço parte da minha mãe. Eu não sou a minha mãe. Eu sou um outro sujeito. Eu tô constituindo o meu eu. Então, por isso que a gente fala que esse período, assim, a gente sempre é muito importante, porque como que a criança vai lidando com essa constituição? E como que ela vai também... como é que é? Ai, gente, só um pouquinho. Como que ela vai percebendo essas experiências, né? Então, por exemplo, uma criança que tá lá tá constituindo o ego. E de repente, o que acontece? Ela sofre alguma coisa? Pronto. Ali pode ter uma ruptura. Entendeu? Não tô dizendo que isso é regra, tá? Gente, não é regra. Isso pode ou não pode acontecer. Tá? Então, só pra deixar aqui claro pra vocês pelo menos terem conhecimento do que pode e do que não pode acontecer. Mas não fiquem assim agora, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? Não, a gente vai educando e vai criando os filhos, as crianças de forma natural, a não ser que alguma coisa saia muito, desvie muito o caminho, né? Muito grave. Tá, então o ego materno fraco é aquele que a mãe se afasta, né? Ela sai, ela não reconhece a criança, e não reconhece no sentido, ela não fala pra criança, ó, é você aqui no espelho, não é outro bebê. E, peraí, gente, não tô conseguindo voltar. Tá, consegui. E a outra é a mãe super protetora, que daí realiza todos os desejos da criança. Ou seja, não é só a questão da necessidade. A necessidade, a gente, né, é uma necessidade, você precisa se alimentar. Então, assim, você está com fome, eu tenho aqui essa comida, você pode comer. Ah, não, tô com fome, mas não é isso. Então, não é uma necessidade sua, você está com desejo. Tá? E, gente, vou dizer assim, ó, a gente faz isso mesmo, porque às vezes, assim, nós adultos, quando a gente tá em casa, tô com fome. Eu faço isso direto, gente, tá? Tô com fome. Ai, mas não queria um chocolate. Queria, sei lá, alguma coisa que não tem. Quer dizer, é um desejo, não é uma necessidade. Então, realmente, será que eu tô com fome?
certo? E eu posso satisfazer o meu desejo naquela hora, tipo 1h da manhã, acordei e quero um chocolate, não tem chocolate dentro de casa, eu vou sair de casa, vou pedir pra alguém sair, entendeu? Olha só. Eu não sei se isso ficou claro aqui pra vocês, tá, gente? Mas se ficarem com alguma dúvida em relação a essa parte de necessidade e desejo, depois vocês podem me perguntar, tá certo? Bom, mas estamos quase finalizando, estamos chegando na última parte do ego e depois o superego. O superego eu vou passar muito rapidinho, porque a gente tá aqui, o que hoje a gente ia falar mesmo era sobre o ego, a constituição do eu, da personalidade da criança. Então, vamos lá. Ego, parte consciente. Então, quando o desenvolvimento do ego vai acontecendo ali na infância, é o que eu disse pra vocês. Se alguma coisa der errado ali, é só mais pra frente que a gente começa, que a gente sabe, que a gente vai perceber e identificar em qual estágio aconteceu, em qual estágio da infância aconteceu aquele problema. Então, geralmente assim, deu algum problema, né? A criança tá apresentando algum sintoma. E de repente a gente começa a fazer análise com ela e ver, opa, isso foi lá no complexo de Édipo, lá dos 3 aos 6 anos, o que aconteceu? Aí a gente investiga lá, aquele período, o que aconteceu ali, o que foi acontecendo. Claro que a gente tem que fazer uma investigação, né, da família, da gestação, de tudo, mas a gente começa a pegar esse quebra-cabeça. Bom, gente, pra finalizar o superego aqui, né, o superego é aquela nossa moralidade, tá lá. Lembra que tem vários desenhinhos, assim, de uma cabecinha, assim, de uma pessoinha, e daí de um lado tem um diabinho e do outro lado tem um anjinho? Então, o diabinho é o nosso id. E o anjinho é o nosso superego, supereu, que a gente fala. Que é aquele lá que fala o que é certo, o que é errado. São as nossas questões morais, são os nossos valores. Mas e aí? Eu vou deixar aqui até uma pergunta para vocês. E como que vai ser constituído o superego? Alguém sabe me dizer? Eu não vou responder aqui hoje, tá? Mas como que vai ser constituído o superego? Porque primeiro o id, depois vem o ego, e daí vai ter que surgir o superego. Bom, o pai, sim, né? Uma terceira pessoa tem um papel muito importante. Não precisa ser o pai, como é que é? Pai biológico ou, né? Que, vamos dizer, talvez a criança não conheça ou não tenha o pai, né? Mas que seja uma terceira pessoa que faça esse corte, que é a castração, e daí começa a constituir o superego, que é o supereu. E acabou, gente. Hoje foi um pouquinho mais rapidinho. Aqui a gente começou às 7, aqui no meu relógio tá 7h35. Não sei se alguém quer me perguntar alguma coisa. Eu vou só voltar um pouco porque o Júnior tinha falado alguma coisa. Eu vou ver qual foi a pergunta dele, tá? Vou ver se eu consigo encontrar. Júnior, se eu não conseguir encontrar, tu manda pra mim a pergunta de novo, por favor. Ah, tá aqui, ó. Olá, boa noite. Estou acompanhando sua live. Me chamo Luciano Júnior, tá? Minha ex-esposa está em outro relacionamento. Como percebo algo na minha filha em questão do que ela vê entre os dois? Bom, não adianta perguntar porque a criança pode não falar ou pode falar outra coisa. Mas a gente começa a perceber isso pelo comportamento da criança. Por exemplo, uma criança que tem a tua filha tem um comportamento e tu já conhece esse comportamento. Então, vocês se separaram e a criança foi lá morar com a mãe e com um novo companheiro da mãe. E você ficou morando na outra casa. Aí, a tua filha vem te visitar durante alguns dias,
né? Ou a cada 15 dias, ou uma vez na semana, ou uma vez ou cada final de semana, né? Aí o que acontece? Você começa a perceber comportamentos ali na criança. Ela tá com algum comportamento diferente? Por exemplo, a criança era muito feliz e de repente ficou apática. A criança começa a fazer, tem alguns gestos, alguns comportamentos mesmo, né? Que você comece a achar estranho. Mas assim, ó, não adianta a gente chegar ali e falar pra criança, eu tô percebendo que você... Não adianta, gente. Por isso que geralmente, né, é sempre recomendável que a gente leve a criança para um profissional. Por exemplo, eu sempre indico assim, a criança tá com um problema, vamos primeiro num médico, fazer toda a parte fisiológica, exame, tudo, descartar qualquer situação da parte física. Bom, não tem nada da parte física? Então a gente vai começar a olhar por outro lado, para a parte comportamental, para a parte emocional, para a parte psicológica. Entendeu? Então, assim, se tu tá vendo alguma coisa diferente nela, algum comportamento diferente nela, te aconselho levar ela em algum profissional, né, que ele vai ter ele tem a habilidade ali de tá juntando essas peças, de conforme vai analisando ali nas sessões com a criança, vai desvendando isso lá, o que a criança tá talvez vendo ou ouvindo, né? E eu já dei até aqui um exemplo uma vez, eu não sei se vocês lembram, não foi na semana passada, já faz umas 2 semanas, sobre um menino na escola que eu trabalhava, que foi a mesma situação. Foi uma situação, foi uma situação assim. Ele começou a ter uns comportamentos de sexual muito fora, assim, do padrão ali pra idade dele. E a gente começou mas o que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? E daí a gente chegou, sem falar assim, o teu filho fez isso. Não, de forma alguma. A gente chegou pra mãe e perguntou, aconteceu alguma coisa? Tá tudo certo em casa? Tá acontecendo alguma briga? Né? Tem alguém doente? A gente vai perguntando assim, vai naquela beiradinha. E a mãe falou, não, tá tudo certo, mas o comportamento não mudava. Tanto não mudava que a gente via que algumas crianças fugiam dele, porque não queriam ficar sozinha com ele em algum tipo de brincadeira. Entendeu? Então elas não ficavam. E o que a gente foi descobrir depois? Indo, foi passando, e a gente teve que chamar a mãe e teve que, né, sentar. Imagina, Júnior, de nada... Então, assim, a gente teve que chegar e sentar e conversar com a mãe. Que foi aí que a gente descobriu que eles dormiam todos no mesmo quarto, todos os filhos e o casal. E eles assistiam filmes de madrugada. E às vezes era filme que tinha conteúdo sexual, óbvio. E a criança, muitas vezes, não estava dormindo. Estava acordada. Então, assim, a mãe e o pai podem nunca ter feito nada. Mas daí ela escutou na TV, ela viu na TV. Aí ela começa a repetir, ela começa a reproduzir. Aí foi o que aconteceu ali com o menino. Mas daí ele foi encaminhado, né, para um profissional e acabou dando tudo certo. Assim, a gente conseguiu fazer com que as crianças dormissem em quartos separados dos pais, né? Até porque os pais precisam ter intimidade deles, então, e as crianças não têm que estar presente nessa hora, né? Mesmo que a gente veja, tô vendo um filme. Mas é só um filme, ele só tá escutando barulho. Gente, o barulho pra criança de um ato sexual de adulto é como se fosse alguma coisa cruel. Entendeu? O que pra gente é tipo, é só um barulho. Pra criança não é. Então, por exemplo, se a criança escuta a mãe fazendo algum som durante o ato sexual com o pai, ela pode achar, o meu pai está machucando a minha mãe. Entendeu?
Então, por isso que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, tá? As crianças estão, ó, sempre muito atentas. E é o que eu falei pra vocês, a gente nunca sabe como que essa criança internalizou essa experiência, essa situação. Entendeu? A gente não sabe como que ela vai lidar com isso lá na frente e por aqueles momentos quais são os sintomas que vão surgir. Bom, gente, então ficamos por aqui hoje. Muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui, pela companhia de vocês. Uma excelente quinta-feira. Não sei se tá meio friozinho aí na cidade de vocês, um pouco friozinho aí na cidade de vocês, porque aqui tá. Hoje passou o dia inteiro assim, choveu, tava friozinho, mas... então, ó, um excelente final de semana, uma boa quinta-feira, um bom descanso. A gente se encontra na semana que vem, quinta-feira que vem, ó... Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigada!